Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Cofinho de Sá, sou coordenador de operações acadêmicas aqui em Campinas, na Metrocamp, a faculdade da DEVRAE, e eu coordeno a área da saúde aqui na faculdade. E dessa vez no ENAD, para 2017, nós temos o curso de Educação Física, licenciatura, participando como um dos cursos aqui da faculdade, integrantes aí do próximo exame, que acontecerá agora no final de novembro. Então, gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a professora Carmen. A professora Carmen, ela é coordenadora do curso de Pedagogia, outro curso que também participará do ENAD dessa vez, e ela gentilmente cedeu essa questão que ela elaborou para trabalhar junto a seus alunos, que tem tudo a ver com educação, a qual vou ler para vocês agora. Temos o direito de sermos iguais sempre que as diferenças nos inferiorizem. Temos o direito de sermos diferentes sempre que a igualdade nos descaracterize. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Essa frase de Boaventura de Souza Santos, importante sociólogo da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, em Portugal, né? E igualmente diretor do Centro de Estudos Sociais dessa mesma universidade, nos remete que a importante pensamento de que, né? Então vou mostrar aí as alternativas que essa questão pede, aí do professor Coimbra, e vamos ler junto para depois a gente comentar um pouquinho. Então, alternativa A. É fácil modificar a cultura de um grupo social considerado minoria. Alternativa B. Somos todos diferentes. Alternativa C. A inclusão social deve partir apenas das gerações futuras. Alternativa D. Perante as leis, somos todos iguais enquanto seres humanos, independente de nossas diferenças individuais. E alternativa E. Alguns sujeitos são inferiores a outros. Bom, eu decidi comentar essa questão porque ela é uma questão que aborda realmente características sociais que impactam diretamente no dia a dia de quem é um educador, né? Então, voltando na questão, na assertiva que o professor Boaventura falou, temos o direito de sermos iguais sempre que as diferenças nos inferiorizem, né? Então, temos o direito de sermos diferentes sempre que a igualdade nos descaracterize. Então, é engraçado ler essa frase, que muito bem redigida, porque, na verdade, isso é o que ocorre constantemente, né? A gente tem posições hierárquicas no trabalho, na própria escola, né? A relação aluno-professor, a relação diretor-professor, a relação diretor-aluno, pais e diretores-professores. Então, nós convivemos diretamente com diferenças de posições, com diferenças sociais quanto a parte financeira de uma família em relação a outra que frequenta de repente os mesmos ambientes. Então, a gente convive com isso e dentro da educação isso é verdade. O aluno que tem um desempenho escolar, nota, performance direta, né, quantitativa, maior do que um aluno, de repente, também é uma diferença. A gente tem que ser capaz de tentar ser igual mesmo com essas diferenças existindo, né? Então, e sempre também que a gente, o oposto, né? Sempre que a gente tenta igualar as pessoas, colocando em mesmos grupos, né? Então, aquela classe, aquele grupo de estudo, enfim. Mesmo assim, naquele ambiente, por mais que você coloque uniforme, por mais que você corte o cabelo de todo mundo de mesma forma, use o mesmo material, trate da mesma forma, essas pessoas fatalmente serão diferentes, né? Então, isso acontece na educação, e aí eu resolvi discutir essa pergunta, porque, na verdade, se você for analisar cada uma dessas alternativas, elas não deixam de ter
na verdade, cada uma um ponto para que o aluno duvide que possa ser aquela frente à abrangência desse tema, né? Então, na alternativa A, essa tendência da sociedade de pensar que quando um grupo, uma minoria, né, uma classe mais desfavorecida, ou realmente uma minoria quantitativa em relação a outra, então numa escola, 2, 3 pessoas tendo uma opinião, quando 10 têm uma opinião contrária, tudo, a gente tende a considerar que é fácil influenciar essa minoria, modificar mesmo algum costume, algum hábito, mas isso na verdade é muito difícil, né? A cultura de um grupo, ela, mesmo sendo minoria, ela é uma coisa muito forte para aquele ser humano e dificilmente a gente consegue modificar. Alternativa B, somos todos diferentes. Na verdade, isso é uma verdade, então a gente pode considerar essa como uma das alternativas com possibilidade de ser a correta, mas ela é uma alternativa muito simplista quando a gente encara a abrangência do tema, né? Então isso que é importante para o aluno, a metodologia de resposta numa questão dessa que eles possam vir a encontrar no ENAD, por exemplo. Então, essa alternativa estaria correta? Talvez sim, numa primeira análise rápida, mas talvez tenha outra alternativa mais correta que ela, ou que exemplifique, concretize de uma forma melhor a ideia central dessa alternativa B, que é tratar as diferenças, tá? Então vamos continuar lendo aqui. A inclusão social deve partir apenas das gerações futuras, acho que essa é a mais errada de todas, né? Talvez, ou uma das. Na verdade, a inclusão social ela tem também partir das gerações futuras, tem que ser um processo contínuo, mas ela tem que existir a partir do hoje, do já, né, para conseguir mudar. A D, perante as leis somos todos iguais enquanto seres humanos, independente de nossas diferenças individuais. Essa questão aqui correta, né? Realmente, inclusive, a lei concreta mesmo, é aquela lei subjetiva, social, né, que trata de princípios éticos, morais, enfim, de educação, de cultura, da maioria da casta em que se convive. Essa alternativa ela é uma alternativa muito bem redigida e que, enfim, representa bem o que acontece na nossa sociedade. E a alternativa E, alguns sujeitos são inferiores a outros, se você pensar na questão hierárquica, pura, simplesmente, sem uma análise qualitativa mais profunda, você pode, num primeiro momento, também achar que essa alternativa possa ser a correta, mas também, igual a alternativa B, é uma alternativa muito simplista, que não trata a diferença de uma forma ética e nem profunda, como o professor Boaventura trata, por exemplo, né? Então, na verdade, pessoal, essa questão aqui realmente a correta é a D. Então, perante as leis, somos todos iguais enquanto seres humanos, independente de nossas diferenças individuais. Então, aquela questão, aquele senso de igualdade, né, enquanto espécie mesmo, independente do quanto você tem, de quem você é na sociedade, de quanto estudo você tem, de qual cargo você ocupa, nós somos todos iguais, e aí temos realmente, individualmente, cada um sua característica individual, né, que a gente conhece como individualidade. Essa alternativa, então, sendo a correta, não é uma questão difícil quando a gente pensa na complexidade da resposta, mas como ela é meio confusa e ela pode dar margem para que as pessoas, numa primeira lida mais rápida, errem essa questão, procurando aí principalmente a alternativa B ou a alternativa E, às vezes, né, ou alguns até a A, já teve aluno que respondeu a A, na verdade, eu resolvi tratar essa questão aí de uma forma mais aprofundada com vocês, tá? Espero que tenha sido legal o vídeo aí, espero que tenha ajudado e que vocês tenham concretizado. E mais uma vez agradeço a professora Carmen também por toda a força.